Salve terceirão do meu coração! É poético hoje, hein? Começamos bem a aula. Hoje nós vamos fazer mais uma aulinha de Química Orgânica. E agora, meus queridos, começa o organês avançado. Você que estava estudando organês básico aí, né? Isomeria, funções orgânicas. Agora começa uma parte bonitinha do organês avançado, reações orgânicas. Ó, fica esperto aí que isso aqui vai ser legal. A gente começa hoje com a parte de reações de substituição, tá? Que é a primeira parte de reações orgânicas para nós. E é bastante importante, isso cai bastante, principalmente na segunda fase. Beleza? Vamos lá, ó. Organês avançado agora, todo mundo dominando o organês básico, hein? Vamos nós então. Vamos começar. Reações de substituição. Moçada, a primeira coisa que eu preciso explicar para vocês num processo que é uma reação de substituição é quem será substituído é o hidrogênio. O hidrogênio que está ligado ao carbono. Esse cara vai ser substituído. Certo? Então o que eu tenho? Eu tenho um composto orgânico. Perceba que esse composto orgânico é saturado, ó, só ligações simples. E eu representei os hidrogênios aqui para mostrar para você que vai vir alguém aqui, uma substância química aqui, e essa substância química vai reagir com esse composto orgânico. Eu descrevi para vocês esse bonitinho, que é o AB, que ele tem duas partes. Eu chamei uma de A e a outra de B, e vai acontecer o seguinte, galera. Um desses caras, o A, vai trocar de lugar com o H, tá vendo? O A está entrando exatamente aqui, no lugar do H, e o H vai o quê? Vai junto com o B formar o HB. Esse é um processo de substituição. Por quê? Porque eu tenho um composto químico que uma das partes dele substitui um hidrogênio. Certo? Bom, importante nesse momento. Quem pode ser esse tipo de substância? A gente chama ela de substrato. Tá? Quem pode ser o substrato? Para reações de substituição, os substratos podem ser alcanos. O que é um alcano? Alc, cadeia aberta, an, saturado. Ou seja, substrato para reação de substituição, alcanos. Ou seja, hidrocarbonetos abertos, saturados. Certo? Hidrocarbonetos saturados de cadeia aberta. São os alcanos. Esses todos sofrem substituição. O que mais? Compostos aromáticos, ou seja, derivados do benzeno. Lembra do benzeno? Então, e ciclos com 5 ou mais carbonos, certo? Então, ó, compostos, os alcanos sofrem substituição, os aromáticos sofrem substituição e os ciclos com 5 ou mais carbonos sofrem substituição, certo? Quer dizer, o composto que vai estar aqui tem que ser um desses três aqui, beleza? Tá. O AB que está aqui, ó, o AB que está aqui, ele é o substituinte. É o cara que vai substituir o hidrogênio. Aqui é que está legal. Aqui começa a ficar legal o lance. Quem são os substituintes? A reação de substituição pode ser uma halogenação. Você está ouvindo o nome? Halogenação. Nós estamos colocando um halogênio. Nós vamos representar esse halogênio por X2. Por que X2? Porque o X pode ser F, Cl, Br ou I. Flúor, cloro, bromo e iodo. Ou seja, pode ser F2, pode ser Cl2, pode ser I2. Quer dizer, o cara que vai estar aqui, que é como substituinte, que vai trocar de lugar com o hidrogênio, vai ser um halogênio. Certo? É o primeiro substituinte, são 5 possíveis. Outro, nitração. É a reação com HONO2. O que é isso? É um ácido nítrico. HNO3. Está vendo que são duas partes? Bom, no caso da halogenação é X2, né? O cara é a mesma coisa. Então é ClCl, FF, BrBr. Aqui não. Aqui é HONO2. Ou seja, entra o NO2 e o H junto com o OH vai formar água. Certo? Então tá. Primeiro tipo de substituição, halogenação. Segundo tipo de substituição, nitração.
Terceiro tipo de substituição, sulfonação. É a reação com OH, SO3H, que é o conhecido ácido sulfúrico, certo? Você viu que a maneira de escrever o ácido sulfúrico está diferente. Por quê? Porque a parte que entra no composto orgânico é o SO3H, ácido sulfônico, e o OH vai sair na forma de água, certo? Maravilha. Alquilação, o que é? É uma ramificação alquil, ou seja, o R, que é uma ramificação, tipo metil, etil, aqui eu coloquei o metil para você. Metil, etil, propil, enfim, tá? É o R. E o X você já conhece, a halogenação. Então, por exemplo, aqui pode ser ClCH3. Lembrando que quem vai entrar numa alquilação é a ramificação, certo? Depois eu vou mostrar para vocês em exemplos como é que a gente faz. E finalmente, a acilação, tá? Que é assim, ó. R, que pode ser metil, etil, propil, butil, enfim, qualquer coisa, tá? C dupla O e o X. Quem é o X? O X é um halogênio bonitinho. Certo? Belezinha? Então, ó, não esquece. O X sai junto com o H na forma de ácido. E o que vai ligar é isso daqui. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona do outro lado. Se bem que a acilação ela é menos importante. Beleza? Vamos ver alguns exemplos? Olha lá. O primeiro. Monocloração do etano. Aqui já descreve um processo de substituição. Então, ó, o que a gente tem que ver? Quem é o substrato? É o etano. Certo? Então vamos lá. Ó o etano. É o substrato. Eu desenhei H por H porque tem coisa pra gente falar aqui. E eu vou falar da monocloração. É uma substituição. Então nós vamos reagir com quem? Com cloro. Quem é o cloro? Cl2. E por que eu estou colocando monocloração? Para deixar muito claro para vocês que vai entrar um cloro só e não os dois. Vamos lá? Vamos lá. Olha, galerinha, eu tenho que fazer a análise para essa reação do seguinte. O cloro vai substituir o H, não vai? A pergunta que se faz agora é, qual H? Então pensa, se entrar um cloro aqui, ele vai estar no primeiro carbono. Não vai? Se entrar um cloro aqui, ele vai entrar no primeiro carbono. Se entrar um cloro aqui, vai estar no primeiro carbono. Aqui, também vai estar no primeiro carbono, porque aí o primeiro passa a ser esse. Se entrar um cloro aqui, ele vai estar no primeiro carbono. Quer dizer, tanto faz. Aí a pergunta que você vai fazer para mim é o seguinte, qual hidrogênio será substituído? A resposta é todos. Nesse caso, qualquer um que você substitua, ele vai se comportar da mesma forma. Certo? Você vai obter o mesmo produto. Tá? Então, ó, se for esse hidrogênio, se for esse hidrogênio, se for esse hidrogênio, esse ou esse, tanto faz. Nós vamos produzir exatamente o mesmo cara, que é esse aqui. Ah não, Dot, mas se eu tivesse colocado nesse hidrogênio, o cloro teria aparecido aqui. Ué, você pode pegar esse composto e fazer assim. Ele continua sendo o mesmo. Ah não, mas se a gente substituir esse? Então, você pega o composto e faz assim. Tá? Lembra que ligação simples ela roda? Então, ó, o cloro está aqui, aqui, ou ainda aqui, aqui, ou aqui, tanto faz. Certo? Beleza. Agora, o cloro, um dos cloros, que é monocloração, um dos cloros substituiu o H, então sai o H com outro cloro na forma de HCl. Esse é o subproduto da reação. Esse daqui é um processo de monocloração do etano. Certo? Bem simplesinho. Não tem segredo nenhum. Vamos para um pouco mais complexo? Vamos dar uma apertadinha? Olha lá. Monofluoração do propano. Mono, um flúor. Fluoração do propano. Então o substrato é o propano. Põe ele lá. Olha lá, prop tem 3. 1, 2, 3. Cuidado. Tá? Nós vamos fazer a reação com flúor, então é mais F2. Agora a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte. Qual hidrogênio pode ser substituído? Esse. 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 E esse. Todos os hidrogênios podem ser substituídos. Certo? Todos os hidrogênios serão substituídos. Só que uns serão mais substituídos porcentualmente do que outros.
certo? Nesse caso, o que nós vamos obter? Nós vamos obter a fluoração no carbono do meio, tá? E ó, eu estou colocando o flúor aqui, está saindo o H com outro flúor que está aqui vai formar HF. Aí você vai perguntar, por que, Dot, que ele vai substituir mais no segundo do que no primeiro? Porque aqui é primeiro, aqui também seria primeiro. Por que ele vai substituir mais no segundo do que no primeiro? Porque a gente tem uma regrinha que chama primeira regra de Markovnikov. Tá? Tá aqui. Qual que é a primeira regra de Markovnikov? Carbono terciário é mais reativo que carbono secundário, que é mais reativo que carbono primário. Esse carbono é primário, esse carbono é primário, esse é secundário. Qual substitui? Todos. Qual é mais substituído? O secundário. E se eu tivesse um terciário? O terciário seria mais substituído do que o secundário, do que o primário. Porém, percentualmente, todos eles teriam uma porcentagem de substituição. E aqui eu quero que você guarde uma coisinha no coração que é importante. Quanto mais substituído for o carbono, mais reativo ele será. Presta atenção nisso, porque a regra de Markovnikov que é colocada para nós é carbono terciário é mais reativo que secundário, que é mais reativo que primário. Mas essa daqui é mais abrangente. Eu não falei para vocês aqui, por exemplo, a respeito da monocloração do etano? E se fosse dicloração? Você não tem que colocar 2 cloros? Ai, Dot, coloca os 2 de uma vez. Não pode. Faz primeiro a primeira cloração, depois pega esse cara aqui, coloca embaixo, reage com Cl2. De novo. Por quê? Porque esse carbono aqui, ele já tem uma substituição. Então o outro cloro necessariamente vai entrar aqui. Aqui é a mesma coisa. Se eu fizesse uma difluoração do propano, o flúor não entrou aqui? Aonde entraria o segundo? Numa segunda reação, não vai ser ao mesmo tempo. Numa segunda reação, ele entraria onde? Ele entraria aqui, porque esse carbono já tem 2, terceira substituição que ele tem. Isso aqui se encaixa melhor como interpretação da regra de Markovnikov do que propriamente o terciário é mais reativo que o secundário, que é mais reativo que primário. Beleza? Tranquilinho? Segue o barco aqui.